Olá, meus irmãos, estamos aqui com o nosso estudo básico do Espiritismo, volume 2. Esse é o módulo 1, Fundamentos Básicos. E, como eu digo, né, para as pessoas que estão iniciando aqui no estudo, que estão vendo esse vídeo pela primeira vez, nós temos esse canal, que é o ECDE, Estudo Completo da Doutrina Espírita. É um estudo, como o próprio nome diz, composto, né, por vários estudos, por vários cursos. Esse aqui é o Estudo Básico do Espiritismo, volume 2. Já publicamos, né, todas as aulas do volume 1, tá? E para quem está vendo o vídeo pela primeira vez, esse estudo é feito numa sequência. Então, quem se interessa em realmente estudar o Espiritismo deve começar lá das aulas do volume 1, tá? Desde a primeira aula. Então, estamos agora no roteiro de número 21, ou seja, é o assunto, né, 21º desse módulo, que trata da classificação dos espíritos. Então, nas últimas aulas, nós estamos falando, né, estivemos falando sobre os espíritos desde a sua criação, é, da forma como eles vivem, a natureza dos espíritos, enfim. Falamos sobre como identificar se um espírito é um espírito que trilha no caminho do bem ou do mal, e falamos da progressão dos espíritos, e agora estamos falando da classificação. Essa classificação ela é feita por Allan Kardec, né, junto com os espíritos, e que se encontra lá no Livro dos Espíritos, tá? Então, na sequência, essa é a aula de número 118. Então, como sempre, não é agora nas aulas mais recentes, eu tenho colocado aqui esse anúncio, que é da instituição do Núcleo Espírita Legião dos Servos de Maria, tá? É um centro espírita e está oferecendo esse serviço de atendimento fraterno online. Então, depois vocês leiam aqui, não é, com atenção, né? Lembrando que o atendimento fraterno faz parte das atividades dos centros espíritas, tá? E essa instituição, o Legião dos Servos de Maria, que a gente chama de LSM, eles estão oferecendo esse serviço online, né, para as pessoas que não têm condição de ir a um centro espírita por algum motivo, tá? O que eu friso sempre é que isso aqui é um atendimento fraterno, não é um tratamento espiritual, tá? Não se faz tratamento espiritual online, ok? E que o atendimento é sempre pessoal, sigiloso e totalmente gratuito. Então, as pessoas que tiverem necessitando, que não tem condições de ir a um centro espírita, é só se inscrever aqui, copiar esse endereço aqui, tá? Vai entrar aqui na página do Discord, que é esse aplicativo aqui, que é um aplicativo propício, né, para se trabalhar nesse tipo para se realizar esse tipo de trabalho, tá? E lá deixa uma mensagem que um dos atendentes, quando estiver disponível, vai procurar a pessoa no privado para dar sequência ao atendimento, tá certo? Se vocês souberem de alguém que está necessitando, né, que carece realmente de uma orientação, pode indicar também. Bom, a classificação dos espíritos funda-se no seu grau de desenvolvimento, nas qualidades por eles adquiridas e nas imperfeições de que ainda não se livraram. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no item número 100, tá? Escala espírita. Então, essa escala espírita vocês vão encontrar lá no Livro dos Espíritos. Como não há linhas de demarcação definidas entre essas diferentes ordens, ou seja, não existe uma fronteira que você distinga quem é quem, porque vocês vão ver que dentro desse processo da evolução dos espíritos, tem espíritos que se encaixam na parte numa classe, numa parte em outra, então não existe uma linha de demarcação, tá certo? Então, repetindo, como não há linhas de demarcação definidas entre essas diferentes ordens, o seu número é ilimitado, podendo ser aumentado ou diminuído conforme o critério adotado. Considerando-se, todavia, os caracteres gerais dos espíritos, pode-se classificá-los em três ordens principais a saber. Então, Kardec fez esse estudo, não é, junto com os espíritos e colocou essas três ordens, digamos assim, principais para definir a classificação dos espíritos, tá? Então, tá aqui, ó. Primeira ordem ou espíritos puros, né? São aqueles espíritos do nível de Jesus para cima, tá? São espíritos que já atingiram a pureza na questão da evolução. São espíritos que não precisam reencarnar, não é para eles não têm nada a quitar diante da lei divina, não é? Já expurgaram toda a inferioridade, já se libertaram da influência da matéria
Então, são considerados espíritos puros. Então, eles fazem parte da primeira classe. Aí vem a segunda ordem, né, que é a ordem dos bons espíritos. Então, veja, a primeira ordem são os espíritos puros, né, eu estou passando aqui a setinha do mouse, tá? A segunda ordem é dos bons espíritos e a terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Então, dentro da primeira ordem, eu tenho a primeira classe, que é os espíritos puros, tá? Que são os espíritos puros. Na segunda ordem, eu tenho a segunda classe, que são os espíritos superiores, ou seja, são espíritos que estão se aproximando, não é, da condição de puros espíritos, tá? Mas não são espíritos puros ainda. Segundo informações dos espíritos, aqui na Terra só existe um espírito puro, que é Jesus, não é? E é por isso que ele coordena, gerencia, governa, digamos assim, o nosso próprio planeta, não é? Todos nós na condições de espíritos que somos, estamos subordinados, não é? Graças a Deus, a Jesus, esse espírito luminoso, né? Esse espírito trabalhador que nos ama, que está 24 horas do dia ativo, trabalhando para auxiliar no progresso de todos nós. Por mais que a gente não perceba isso, mas Jesus não para. Né? Jesus se movimenta 24 horas do dia, tá certo? Para auxiliar, junto com a sua equipe, auxiliar todos nós que ainda somos espíritos da terceira ordem. Na terceira classe, pertencendo ainda à segunda ordem, vêm os espíritos de sabedoria. Né? São aqueles espíritos que já evoluíram bastante, principalmente do lado da intelectualidade, tá certo? Na quarta classe, nós vamos encontrar os espíritos prudentes. Então, veja, essas denominações são dadas por Allan Kardec. A gente vai seguir exatamente isso aqui, tá? São aqueles espíritos que a gente pode classificar os espíritos prudentes como aqueles espíritos que trabalham mais no campo do bem, mas que ainda não desenvolveram muito, não é? A intelectualidade, tá certo? Digamos que há um equilíbrio nesses espíritos prudentes, tá? Entre a bondade e a intelectualidade. Eles estão se vocês observarem, os espíritos de sabedoria são aqueles que desenvolveram mais a intelectualidade do que a moralidade. Não significa que eles não tenham moral, eles têm uma moral elevada, tá? Mas eles são espíritos que têm mais conhecimentos, tá certo? Os espíritos prudentes, eles estão entre os dois aqui, ó, entre os benevolentes. Os benevolentes é aqueles que desenvolveram mais o lado da prática do bem do que a intelectualidade. Tá? Isso é opção, não é? São as opções de escolha, são as opções de escolha é uma redundância, tá? São as escolhas que esses espíritos fazem. Uns escolhem trilhar mais no bem do que na intelectualidade, mas não quer dizer com isso que eles não desenvolveram, no caso dos espíritos aqui de sabedoria, eles desenvolveram mais a inteligência, mas não significa que também não desenvolveram a bondade, só que desenvolveram muito mais o lado intelectual, tá? Os espíritos de sabedoria. Os prudentes estão mais ou menos no equilíbrio, não é? No meio termo, tá? Ainda não seguiram nem para o bem, nem mais para o bem, nem mais para a intelectualidade, como é o caso dos espíritos benevolentes, que pertencem à quinta classe e que também fazem parte da segunda ordem. São espíritos que se dedicam a fazer o bem. Não é? Então, o propósito desses espíritos é fazer o bem, tá certo? Aí entra agora na terceira ordem, que são os espíritos superiores, inferiores, perdão. Então, daqui para baixo, todos esses espíritos estão na ordem de espíritos inferiores. Então, vem a sexta classe, que são os espíritos perturbadores, né? E aí, veja, toda vez que eu leio essa classificação dos espíritos, eu vou tentando me encaixar em alguma classe. Uma classe que eu tenho certeza absoluta que eu não faço parte é a primeira, a segunda. Eu ainda vou arriscar, eu acho que na terceira e quarta também. Eu não tenho como me encaixar nessas quatro classes, não, tá? Na quinta classe, eu posso entrar com um cabelinho de sapo, como se diz. Né? Cabelo de sapo não existe. Mas é tão pouco, porque para a gente se tornar um espírito benevolente, ainda tem tanta coisa para a gente aprender, tanta encarnação para a gente evoluir. Mas eu acho que, em determinados momentos, eu só não, eu acho que todos nós, né, que estamos aqui acompanhando essa aula, em alguns raros momentos, a gente dá uma oscilada aqui, tá certo? Nessa classe de espíritos benevolentes. Eu me perdoe se eu estou sendo otimista demais ou até pessimista, né? Dependendo do entendimento de vocês, tá certo? Mas eu estou falando por mim. Eu não posso dizer que eu faço parte da classe dos espíritos benevolentes.
tá? Eu não posso dizer porque eu não vivo aqui. Para mim, espírito benevolente é aquele que está nessa classe aqui e não sai dela, tá? A não ser que seja para cima, mas para baixo não sai. Mas eu acho que eu fico oscilando aqui, não é? E quando eu digo oscilar, eu estou oscilando na terceira ordem toda, porque eu me considero um espírito perturbador, às vezes eu me considero um espírito neutro, às vezes eu me considero um espírito pseudo-sábio, às vezes eu me considero um espírito leviano, e assim a gente vai. Eu acho que a gente oscila muito aqui nessa terceira ordem, tá certo? Eu estou falando por mim, tá certo? Repito, estou falando por mim. Cada um faça a sua autoanálise. Mas eu tenho certeza que ainda falta muito para eu poder ficar aqui nessa quinta classe e não sair mais dela para baixo, tá certo? Eu tenho certeza. Então, continuando, né? Os espíritos perturbadores, tem aqueles espíritos neutros, que são aqueles que nem fazem o bem nem o mal. Tem os chamados pseudo-sábios, que são aqueles que julgam que sabem tudo, né? E esses espíritos, às vezes, se comunicam e dão informações completamente erradas, enganosas, tá certo? Porque eles julgam que estão certos. Tem os levianos, né? Que são aqueles que mentem descaradamente, não é que não estão nem aí para as consequências do que eles informam, tá? E tem aqueles espíritos impuros, que são também chamados espíritos trevosos, né? Espíritos que são voltados realmente para o mal, tá certo? Então, são essas 10 classes que existem, e repetindo, dentro de três ordens, tá? Então, a primeira ordem só tem uma classe, a segunda ordem tem a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, e a terceira ordem, a sexta, sétima, oitava, nona e a décima, ok? Então, isso é a escala evolutiva, né? Essa, dentro da classificação que Kardec estabeleceu no Livro dos Espíritos, tá? É, deixa eu reduzir aqui perdão, deixa eu reduzir aqui o slide para eu poder ver aqui. Pronto. Aqui é a escala dos mundos com relação à classificação dos espíritos, tá? Então veja que é a mesma classificação, tá? Mesma classificação, só que aqui do lado agora, no lugar de colocar as ordens, não é? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, eu coloquei os mundos para a gente identificar é, a relação, não é, da classificação dos espíritos com os mundos aonde eles vivem, tá? Eu vou expandir novamente aqui para ficar melhor. Pronto. Então, aqui, a primeira classe, os espíritos puros, inclusive, algumas pessoas espíritas, estou me referindo a espíritas mesmo, acham que os espíritos eles não têm uma localização certa, um local certo para ficar, não é? Mas isso é um engano, tá? Os espíritos não ficam vagando pelo universo, né? Pelo mundo espiritual, como se fosse uma nuvem, tá? Então, todos os espíritos têm aonde ficar, edificações, construções, todos eles têm. Os espíritos puros não são diferentes, né? Eles habitam os chamados mundos celestes, né? Que a gente não tem nem a mínima ideia, noção do que seria um mundo celeste. A gente não faz ideia disso aí, tá certo? O que a gente sabe, segundo os espíritos nos informam, é que esses espíritos puros, eles, apesar de viverem nesses mundos celestes, eles não estão presos ao mundo como a gente está preso aqui à Terra. A gente não pode sair daqui da Terra. Mesmo estando desencarnado, a gente não sai daqui da Terra, né? A nossa energia ainda inferiorizada, ela é atraída pela gravidade do planeta. Então, a gente só sai daqui se for por um caso excepcional e levado por um espírito superior, talvez para conhecer ou visitar um mundo superior, alguma coisa. Mas, fora isso, a gente sozinho não tem condições de fazer isso, tá certo? Segundo informações, por exemplo, Chico Xavier já foi levado por Emmanuel, né, que é um espírito de uma hierarquia superior muito acima dele, para conhecer determinados mundos, não é? Mas veja, ele sozinho não tinha condições. E olha que é Chico Xavier, imagine a gente, não é? Aí, na segunda classe e na terceira classe, que são espíritos da segunda ordem, tá certo? Que são chamados espíritos superiores. Na segunda classe, que são os espíritos superiores, e a terceira, espírito de sabedoria, eles vivem nos chamados mundos felizes, tá? Então, por exemplo, os espíritos nos dizem que aqui no nosso sistema solar, Júpiter e Saturno são os planetas mais evoluídos que existem. Então, os habitantes desses dois planetas, eles são mais evoluídos. Então, eles são considerados espíritos da segunda e terceira classe, não é? São superiores e de sabedoria. Então, eles habitam os chamados mundos felizes, como é o caso de Júpiter e de Saturno. Aí, os da quarta classe e quinta classe, que pertencem à segunda ordem ainda, tá certo? São os espíritos prudentes e os benevolentes. Eles habitam os chamados mundos regeneradores. E a Terra vai se transformar um dia, não é? Daqui a 1000 anos, 2000 anos,
Mas não é, eu repito, quando eu falo disso, não é o planeta que muda, somos nós que mudamos o planeta, tá? Então, quando a gente já estiver evoluído bastante para não se enquadrar mais na categoria de mundos de provas e expiações, que é esse aqui, ó, que nós vivemos, a gente transformará o nosso planeta num mundo de regeneração, tá? Algumas pessoas juravam que isso ia acontecer agora no século XXI, mas não vai, tá certo? Não vai. Veja que ainda existe muita maldade no coração dos terrenos, dos terráqueos, tá certo? E isso vai levar 100, 200, 300, 1000, 2000 anos, eu não sei, mas que ainda vai demorar bastante, vai, para o planeta Terra ser classificado e considerado como um mundo de regeneração ou mundo regenerador, tá bom? Então, quem habita esses mundos estão aqui na quarta e na quinta classe, que pertencem à segunda ordem. Tá? Aí vem agora os mundos de provas e expiações, como é a Terra. A Terra é um mundo de provas e expiações, onde se enquadram a sexta, a sétima, a oitava, a nona e a 10ª classe. A sexta, não é? Todas essas classes aqui pertencem à primeira ordem, que são de espíritos inferiores, como a gente viu no slide passado, tá? Então, os espíritos perturbadores, neutros, pseudo-sábios, levianos e impuros habitam os mundos de provas e expiações. Então, veja que isso daí define perfeitamente o nível de evolução dos espíritos que vivem aqui no planeta como a Terra, não é? Porque como a Terra, existem outros mundos por aí, outros planetas que também são de provas e expiações, tá certo? Então, é por isso que a gente encontra ainda tanto erro, tanto orgulho, tanta maldade, tanto egoísmo, porque o planeta de provas e expiações, os planetas de provas e expiações são habitados por espíritos da terceira ordem, que são espíritos inferiores e que se enquadram aqui numa dessas classes aqui, tá certo? Eu acho que vocês estão entendendo. E, por fim, nós temos os mundos primitivos, que são inferiores à Terra. A Terra um dia foi um mundo primitivo, não é? Hoje ela não é mais. Hoje ela já subiu um degrau. Ela é o mundo de provas e expiações. Os mundos primitivos habitam os espíritos que que foram recentemente transformados em espíritos, e as primeiras encarnações desses espíritos se dão em mundos primitivos, né? Mundos recém-formados, tá certo? Como a Terra foi há mais ou menos 5 bilhões de anos atrás. Não é que é mais ou menos a Terra tem mais ou menos isso, entre 4 milhões, aliás, 4 bilhões e meio a 5 bilhões de anos, não é? A Terra era um mundo primitivo. Então veja que os seres que habitavam aqui eram primitivos, tá? Então são mundos destinados às primeiras encarnações dos espíritos recém-criados. Pronto, então essa aula aqui a gente termina por hoje, tá? O vídeo vai ficar até menor, até mais fácil para vocês acompanharem, né? Eu gosto muito de vídeos curtos. Tem aulas que realmente o vídeo dá 35 minutos e tal, como tem casos aqui, tá? Infelizmente eu não posso evitar isso, porque o assunto começa e eu tenho que terminar, apesar de que eu divido o assunto em várias aulas, mas eu sempre gosto de terminar uma aula com um ponto final, digamos assim, para que pelo menos naquela aula não fique, eita, pairando aquela dúvida para esperar para a aula seguinte, tá? Então, qualquer dúvida, sugestão, informação que vocês desejarem, pode escrever para o nosso e-mail aqui que a gente responde, tá certo? E aqui eu sempre coloco também o endereço do nosso blog, onde a gente está sempre publicando matérias, é, tanto do cunho espiritista quanto do cunho científico também, que nós também gostamos e que, de certa forma, se relacionam, não é? Que tem tudo a ver com o espiritismo, tá certo? Então, muita paz para todos, que Jesus continue nos abençoando sempre.